O supermercado é sem dúvida um dos maiores avanços da nossa sociedade. O ganho de praticidade e baixo custo da comida é algo que traz um valor imensurável à vida moderna. Mas justamente por ele ser algo tão comum, é fácil levar ele como uma coisa garantida e imutável, e poucas pessoas sabem quais são as novas tecnologias que estão moldando os mercados do futuro. De cara, já sabemos que a pandemia revolucionou a relação entre loja e consumidor. O mercado mudou, e o contato entre humanos durante todo o processo do negócio tornou-se cada vez mais escasso. Algumas empresas, porém, já estavam se preparando para as novas tendências e aproveitaram o momento de crise e a mudança para se destacar ainda mais. Mas afinal, quem são elas? O que elas fazem para se manterem competitivas no meio? Quais são seus planos para elas não se tornarem obsoletas num futuro próximo? Aqui nesse vídeo a gente vai explicar quem são os players que estão liderando essa revolução, quais são as grandes varejistas que são as titãs do mercado e como as startups estão inseridas nesse meio. Em qualquer ramo do varejo, é impossível falar de inovação sem citar a Amazon. Essa gigante do mercado já dominava o setor de livros, passou para o varejo comum e hoje está dominando as novas tecnologias do varejo alimentício. A Amazon Go, carro-chefe dessa mudança, é a mais nova tecnologia quando se fala em mercados. É uma loja 100% automatizada para o cliente, sem filas e sem caixa. Você pode simplesmente entrar com o aplicativo, pegar um produto e sair da loja. Os sensores, aliados à inteligência artificial, identificam quem é você, qual produto você pegou e são capazes de descontar diretamente do seu cartão associado à sua conta. Isso funciona por meio de câmeras no teto, que sabem aonde você está dentro da loja e quando que um produto foi retirado da prateleira. Assim, mesmo que você desista da compra, é só colocar o produto de volta que ele vai sair do seu carrinho virtual. Vemos que a Amazon, mesmo sendo uma empresa que teve suas raízes no mundo digital, já foi capaz de criar a maneira mais rápida de se fazer compras no varejo presencial. Sem filas, sem caixa e sem checkout. Como diz o seu slogan, é simplesmente pegar e sair. De forma contrária, aqui no Brasil, temos o caso da Americanas, uma empresa que nasceu no varejo presencial e hoje domina o setor brasileiro de mercados online. Mesmo com uma ideia que não é inovadora no exterior, o modelo de negócios de poder comprar a sua lista de mercado online e receber em casa em até 3 horas é uma revolução no Brasil. Por usar as suas lojas como mini centros de distribuição e fazer parcerias com varejistas de frutas, verduras e legumes, a Americanas consegue se manter fiel ao seu slogan: tudo, a qualquer hora, em qualquer lugar. No exterior, esse conceito já existe até de forma expandida com a Ocado, uma empresa do Reino Unido que vende compras de mercado de forma completamente digital. Em um modelo similar ao que a Amazon usa nos seus estoques de produtos normais, que não são os de mercado, o armazém da Ocado é completamente automatizado. A ordem de compra é processada e montada por um robô. Até mesmo o ato de colocar o produto nas sacolas é feito por um braço mecânico. A primeira pessoa que toca no produto é o cliente final. Tá, a gente acabou de ver 3 casos de empresas que são gigantes do setor que estão cada vez mais inovadoras e se consolidando no mercado. Mas será que só existe grandes empresas nesse ramo ou existe espaço para startups? Elas produzem todas essas tecnologias mesmo, ou tem outras empresas que estão tentando desbancá-las? Então, mais ou menos. Mesmo existindo empresas que com certeza querem a posição de maior loja ou de mais tecnológica do Brasil ou até mesmo do mundo, elas não são capazes de desenvolver todas as tecnologias sozinhas. Com isso, centenas de empresas focam em desenvolver novas tecnologias que, quando demonstram potencial de sucesso, podem ser vendidas para os grandes players já consolidados. Usualmente, essas empresas são startups, que estão a todo vapor absorvendo, transformando e produzindo conhecimento dentro das universidades incubadoras, para gerar novas tecnologias e soluções para os supermercados. Um bom exemplo disso é a empresa pernambucana Inlocomedia, que nasceu como um projeto dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Por meio de sensores, a mesma é capaz de localizar o cliente dentro da loja, oferecer a eles facilidades como mapas e catálogos, além de produzir relatórios de perfil de consumidor para as lojas. Um outro bom exemplo é a startup catarinense UpPoints, que não nasceu do ambiente universitário, mas não deixa a desejar no quesito tecnologia. Por meio da utilização de uma câmera que pode ser instalada por menos de $100, a rede neural desenvolvida pela empresa é capaz de gerar relatórios completos sobre vendas e estoques nas prateleiras. O lojista é capaz de saber em tempo real como estão os estoques de cada produto em cada prateleira do supermercado, além de traçar o perfil de consumo e prever com maior confiabilidade as vendas do dia. Já no exterior, a gente tem empresas como a Caper e a Veve,
que oferecem soluções de carrinhos inteligentes que já fazem a função de caixa quando o cliente faz as compras. Dessa forma, os mesmos podem pular a fila e ter uma experiência mais confortável de comprar. Dessa maneira, podemos ver que o caminho das novas startups no mundo é atuar no B2B, ou seja, vender soluções tecnológicas para os grandes varejistas, ao invés de focar no consumidor final. Como a barreira de entrada para a criação de uma nova rede de supermercados é muito grande e o ganho de escala dos grandes varejistas garante um preço menor, é muito difícil que uma empresa consiga entrar no mercado e desbancar uma dessas gigantes. Nesse caso, como não é possível vencer, o caminho realmente é se juntar a elas, oferecendo serviços e tecnologia.